Bom, minha gente, agora vamos para Roland Barthes. O autor que eu trouxe para hoje foi um autor que teve uma vida muito curta, viveu muito pouco, mas que isso não impediu de Roland Barthes ser um dos nomes mais importantes do pensamento francês contemporâneo. Roland Barthes foi um autor, apesar de ter vivido muito pouco, foi um autor muito inquieto. Foi um autor muito inquieto e foi um autor que se interessou por muitas coisas. Se interessou pela prosa, se interessou por haikai, se interessou por cultura japonesa e alguns temas da cultura japonesa, se interessou por zen budismo, se interessou por semiologia da moda, fazendo com que o próprio Roland Barthes se tornasse um dos maiores nomes da semiologia francesa, mas sobretudo Roland Barthes se interessou pela narratologia, se interessou pelo texto, pela prosa, e é daí que vem o seu grande pensamento. Foi um autor, apesar de ter vivido muito pouco, foi um autor muito inquieto. Foi um autor muito inquieto e foi um autor que se interessou por muitas coisas. Se interessou pela prosa, se interessou por haikai, se interessou por cultura japonesa e alguns temas da cultura japonesa, se interessou por zen budismo, se interessou por semiologia da moda, fazendo com que o próprio Roland Barthes se tornasse um dos maiores nomes da semiologia francesa, mas sobretudo Roland Barthes se interessou pela narratologia, se interessou pelo texto, pela prosa, e é daí que vem o seu grande pensamento. Eu trouxe Roland Barthes para a nossa conversa de hoje porque a década de 50 foi uma década muito importante para problematizar todas as questões que antecederam o próprio Roland Barthes. Ao passo que essas correntes críticas nos deixaram um grande legado sobre como pensar estruturalmente e de como pensar a obra literária como um horizonte de linguagem, Roland Barthes vai se aproveitar de todas essas correntes e vai colocá-las em xeque. Roland Barthes, de maneira muito introdutória, Roland Barthes deixou um pensamento muito vivo sobre isso e começou a escrever já em 1953, quando publica uma obra muito curiosa chamada O Grau Zero da Escritura. Vale destacar que Roland Barthes não escreveu mais e não se aprofundou muito no seu pensamento por conta de uma doença que atingiu a vida dele e que isso impossibilitou o Roland Barthes de fazer algumas coisas. Roland Barthes, desde 1934, Roland Barthes foi acometido pela tuberculose. E nos anos de 1942 até 1945, Roland Barthes vai passar esses anos internado num sanatório. Naquela época, os sanatórios também eram para abrigar essas pessoas com essas doenças graves. Portanto, Roland Barthes vai passar de 42 a 45 internado num sanatório para curar a tuberculose, para cuidar da tuberculose, mas isso não impede, já nesse entremeio de 42 a 45, Roland Barthes escrever alguns ensaios que Roland Barthes publica na revista do próprio sanatório. O sanatório tem uma revista intitulada Existence, em que Roland Barthes publica ali alguns ensaios. Roland Barthes publica ensaios sobre Sade. Roland Barthes publica em 1942 um ensaio intitulado Cultura e Tragédia. Esse ensaio é maravilhoso. Esse ensaio é maravilhoso porque Roland Barthes tenta defender a tese de que a tragédia é o sentimento que mais exprime a cultura de um povo. Roland Barthes, nesse ensaio, se debruça sobre o sentimento trágico da vida. Esse mesmo assunto que nos leva, por exemplo, a Miguel de Unamuno. Portanto, já nesses ensaios que Roland Barthes escreve no sanatório, já são ensaios com algum teor filosófico. Depois que Roland Barthes sai do sanatório, Roland Barthes publica em 1953 essa obra chamada O Grau Zero da Escritura.
Ora, a década de 50 é uma década importante para Roland Barthes, porque Roland Barthes vai ser um crítico que vai chegar na cena do pensamento contemporâneo francês, na cena da filosofia ali entre seus pares. Roland Barthes vai chegar com algumas palavras que vão assustar os ouvidos daquela época. Roland Barthes vai o próprio título dessa obra já é curioso, que é o grau zero da escritura. Roland Barthes vai trazer algumas definições que vão ser estranhas aos seus contemporâneos, sem dúvida. Roland Barthes vai deixar de entender, por exemplo, a literatura e vai entender escritura. Roland Barthes não vai ver mais a obra literária, Roland Barthes agora vai ver o texto. Roland Barthes vai ver o texto como um tecido de textos que se cruzam, que se encontram, que se intercambiam. Vejam que quando Roland Barthes vai falar de escritura, Roland Barthes vai se distanciar de toda aquela corrente crítica que lhe antecedeu. Roland Barthes vai começar a falar de um grau zero, Roland Barthes vai falar de uma escritura, Roland Barthes vai dizer que a obra literária não passa de um tecido de textos que se encontram. Portanto, essas definições vão ser basilares para a formação de um pensamento autêntico. Nessa questão eu concordo muito com um filósofo que é o François Dosse. François Dosse tem uma série de volumes intituladas História do Estruturalismo, em que ele vai fazer realmente uma história, um percurso do pensamento estrutural, anterior e também posterior a Roland Barthes, e o François Dosse vai dizer que a obra de Roland Barthes ela é uma obra que tem um pensamento filosófico. Eu concordo com o François Dosse porque a obra de Roland Barthes ela é uma obra que tem um pensamento muito autêntico. E ela é uma obra que não apenas serve de interesse para a linguística, que propriamente serve, mas e não só. A obra de Roland Barthes não apenas deve ser confinada à linguística. A obra de Roland Barthes ela pode servir de muito interesse para a filosofia, para a literatura, para o estudo de poesia. Portanto, é um pensamento muito autêntico. Um crítico literário e tradutor muito querido nosso, que é o Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos tem um livro chamado Metalinguagem e Outras Metas, em que ele dedica um capítulo ao Roland Barthes. O Haroldo de Campos vai dizer que o Roland Barthes é um autor plural. É um autor plural porque se interessou por muitas coisas, mas essa pluralidade pode ser resumida em duas figuras. Um Roland Barthes diurno e um Roland Barthes noturno. Um Roland Barthes apolíneo e outro dionisíaco. Haroldo de Campos vai dizer que o Roland Barthes sistemático, aquele Roland Barthes que se interessa pela semiologia, é um Roland Barthes apolíneo. Já o Roland Barthes que é assistemático, o Roland Barthes que vai pensar a escritura, é um Roland Barthes dionisíaco. Portanto, o Roland Barthes que eu vou tratar aqui com vocês é um Roland Barthes dionisíaco, é um Roland Barthes noturno, é um Roland Barthes do excesso. É esse Roland Barthes que vai trazer essas palavras novas como escritura, como grau zero e outra palavra muito importante do vocabulário de Roland Barthes que é o neutro. O Roland Barthes assusta a época com esses termos, mas essas palavras, essas definições, elas vão nos deixar uma grande herança hoje para nós, tanto para o estudo de poesia, quanto para o estudo de narratologia. É um pensamento autêntico por essas definições tão basilares da escritura, do grau zero e do neutro. Gente, o neutro por si só é uma definição que merece um outro vídeo. O neutro é um dos conceitos mais interessantes que Roland Barthes vai nos deixar, porque o neutro é essa coisa que tudo congrega, que tudo considera, mas nada conclui. Essa é uma definição interessantíssima do neutro que remete, sem dúvida, às origens do termo neutro, da palavra neutro, da etimologia de neutro, que é neuter, nem uma coisa nem outra. Barthes
quando vai falar do neutro, vai seguir essa definição de que o neutro é aquilo que tudo considera, mas nada conclui. Quanto a isso, eu recomendo bastante esse livro, que é muito primoroso, que é um livro da Leda Tenório da Mota, uma professora da PUC São Paulo. Esse livro chama-se Roland Barthes, uma biografia intelectual. Aqui a Leda Tenório da Mota investiga muito bem esse conceito do neutro, e não só, né? A Leda investiga muito bem essa ideia da escritura, do texto, das malhas textuais, todos os grandes tópicos de Roland Barthes. Sugiro especialmente pelas considerações que ela faz do que é o neutro, que inclusive é um capítulo deste livro só sobre o neutro, porque o neutro é uma ideia tão viva, tão interessante, que vai interessar uma outra escritora brasileira conhecida de todos nós, que é a Clarice Lispector. Clarice Lispector vai explorar até as últimas consequências essa ideia do neutro numa obra dela muito clássica, muito querida nossa, chamada A Paixão segundo GH. Nessa obra de Clarice Lispector, Clarice vai até as últimas consequências do que é esse neutro com N maiúsculo, que parece que é um fundo sem fundo, para utilizar essa imagem muito utilizada pelos místicos. O neutro é esse abismo sem fundo que parece que nos conduz àquela outra zona que é o atrás do pensamento, como diz Clarice Lispector em outro texto muito interessante, que é o Água Viva. Portanto, essa ideia desse neutro que considera tudo, mas ao mesmo tempo não considera nada, esse neutro que parece ser esse espaço de fundo sem fundo, ele está em Roland Barthes, ele está na literatura, ele está em Clarice Lispector. Bom, fechando esse itinerário da importância de Roland Barthes para a década de 50, chegamos a uma década seguinte e que foi muito importante para Roland Barthes, para o pensamento vivo e autêntico de Roland Barthes, que é a década de 1960, porque nessa época Roland Barthes vai publicar um livro chamado O Rumor da Língua. Esse livro está traduzido para português como O Rumor da Língua. O título dessa obra em francês é Le Bruissement de la Langue. Inclusive a Leda Tenório da Mota não gosta muito dessa tradução feita para a língua portuguesa de O Rumor da Língua, mas enfim, nessa obra de 1968, Roland Barthes vai ter um capítulo desse livro que se chama A Morte do Autor. Esse capítulo, mais propriamente esse título, A Morte do Autor, vai se popularizar em grandes dimensões, porque Roland Barthes, depois desse texto, vai ficar muito conhecido como o assassino do autor. E essa é uma definição muito importante que a gente precisa reter sobre a morte do autor. E aqui eu quero fazer rapidamente um brevíssimo comentário sobre o que é essa morte do autor, e depois sobre o legado que essa morte do autor deixou, ou seja, esse assassinato que Roland Barthes fez sobre o autor, qual é o legado que ele ficou para gerações posteriores. Portanto, vamos lá fazer um brevíssimo comentário sobre isso. Agora já foi. Gravando. Neste capítulo, A Morte do Autor, Roland Barthes vai defender a ideia de que a figura do autor sempre foi vista como uma figura de propriedade. O autor sempre foi uma instituição, sempre foi uma propriedade do texto literário. Isso, de certo modo, quando o Roland Barthes fala isso, o Roland Barthes está tentando trazer essa discussão lá dos formalistas russos, dos estruturalistas, que viu no autor um dono do texto literário.
Quando Roland Barthes vai se debruçar sobre a morte do autor, Roland Barthes está querendo se distanciar dessas correntes estruturalistas, dessas correntes do formalismo. Para Roland Barthes, o autor não é uma propriedade do texto literário. Quando Roland Barthes diz isso, Roland Barthes vai nos chamar a atenção de que a figura do autor não pode ser vista como uma figura de um demiurgo dentro do romance. O autor não é o dono da narrativa. Quando Roland Barthes vai dizer que é preciso que haja essa morte do autor, Roland Barthes está dizendo que o autor precisa estar distanciado da obra literária, distanciado da exegese. Ora, para entender isso, é preciso muito entender as figuras que rondam o contexto, que rondam o universo de Roland Barthes. Roland Barthes, às vezes, é um autor difícil de se entender, porque quando se fala em Roland Barthes, nós precisamos pensar em Roland Barthes junto com os autores que circundam a sua galáxia. Portanto, não podemos ler Roland Barthes apenas com Roland Barthes. Porque, primeiro, Roland Barthes, são muitos Roland Barthes dentro de um só Roland Barthes. Segundo, nessa galáxia de Roland Barthes existe uma série de autores que são convocados para o seu pensamento, vivo e autêntico. Portanto, quando falamos em Roland Barthes, temos que pensar em Proust, temos que pensar em Marcel Proust, principalmente o Proust de 1909. Não podemos esquecer isso, não podemos ler Roland Barthes sem o Gide. Não podemos ler Roland Barthes sem o Gide. E outra figura muito importante para Roland Barthes, não pode-se ler Roland Barthes sem Bertolt Brecht. E nesse caso da morte do autor, Brecht vai ser uma figura central. Porque Brecht vai ser uma figura que no teatro vai pensar e vai levar às últimas consequências essa ideia, essa noção e essa necessidade do distanciamento. É preciso que haja um distanciamento no palco. Ora, essa figura brechtiana do distanciamento vai ser muito importante para se entender a morte do autor, porque o autor e a sua obra literária, eles precisam de um distanciamento. No fundo, quando Roland Barthes escreve nesse livro sobre a morte do autor, Roland Barthes está imaginando o texto, não mais a obra literária, mas o texto. Roland Barthes está tentando imaginar o texto como um palco. E nesse palco, o autor precisa estar distanciado. Ou seja, se compararmos o texto literário como um palco de teatro, o autor precisa estar muito longe. O autor precisa estar na última fileira. O autor não pode e não deve estar no centro do palco ou na primeira fileira. O autor precisa estar distanciado, precisa estar na última fileira. É isso que o Roland Barthes vai entender como a morte do autor. O autor precisa estar distanciado da obra literária. Por quê? Porque quando o escritor se distancia, no caso, quando o escritor morre para o Roland Barthes, nasce a escritura. E quando nasce a escritura, nasce uma outra figura que ficou muito, muito esquecida no sistema literário. Nasce o leitor. Portanto, não podemos ler esse ensaio do Roland Barthes, A Morte do Autor, sem essa ideia de que quando o autor se distancia, de quando o autor morre, nasce a escritura e nasce o leitor. No fundo Roland Barthes está querendo nos apontar essa ideia de que o texto literário é uma pura linguagem, uma pura e pulsante linguagem, e que o autor ele tem que se derramar nessa linguagem. O autor, para se distanciar, o autor, para se desaparecer, o autor precisa se derramar nessa linguagem. O autor precisa se converter, o autor precisa se derramar, se diluir e se desmanchar, para pegar essas três palavrinhas que são palavras de um poema do Leminski. O autor precisa se derreter, se desmanchar, o autor precisa se diluir em linguagem.
Quando o autor se dilui em linguagem, aí sim nós temos uma obra literária que é pura pulsação de linguagem. Essas questões vão ser muito interessantes, vão ser muito importantes para a década de 60, não apenas para fazer uma situação de distanciamento com o estruturalismo e com o formalismo russo e abrir as portas para o pós-estruturalismo. Mas essas questões vão ser extremamente importantes para chegarmos a um outro autor que vai, digamos, dar o checkmate nessa diluição do autor em obra literária, que é um crítico francês chamado Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, que também é um nome muito conhecido dos nossos cursos de letras, nossos cursos de estudos literários. O Maurice Blanchot tem essa obra intitulada O Espaço Literário, que é uma obra importantíssima para essas questões, principalmente sobre essa questão da morte do autor, porque Maurice Blanchot vai dizer que toda obra literária ela é essencialmente solitária. Quando Maurice Blanchot diz que a obra literária é solitária, Maurice Blanchot está querendo dizer que a obra literária ela só vai ser obra literária quando o autor desatar esse nó de que ele é uma propriedade do texto literário. Quando o autor desata esse nó de demiurgo, de proprietário do texto literário, e quando o autor se desmancha, quando o autor se dilui na obra literária, quando o autor se converte em linguagem, em texto, aí sim a obra literária começa a ser obra literária. Aí sim a obra radia naquilo que o Maurice Blanchot vai dizer de solidão da obra literária. Portanto, Roland Barthes deixa um legado imensurável, principalmente para se entender esse crítico literário chamado Maurice Blanchot e para entendermos o que é o autor, qual é a figura do autor, qual é a presença, qual é a importância do autor para uma obra literária. Porque quando tratamos da obra literária, tratamos de uma infinidade de autores. Não podemos confinar o autor a uma espécie de demiurgo do texto, da sua criação. Do texto, não podemos hoje enquadrar todo o autor como um demiurgo de sua criação. Portanto, o legado de Roland Barthes e o legado de Maurice Blanchot é o de que hoje nós tratamos de uma infinidade de autores. Nós temos, como diz o Mikhail Bakhtin, nós temos o criador pessoa, nós temos o autor criador e nós temos o autor pessoa. Nós temos ainda, como diz Wayne Booth, num livro já anterior, da década de 50, Wayne Booth vai dizer que existe um autor implícito. Portanto, quando vamos para a literatura, quando vamos para o texto literário, nós lidamos com uma infinidade de autores. Autores que assumem diversas faces. Portanto, o pensamento de Roland Barthes e de Maurice Blanchot, sem dúvida, são muito importantes para entendermos esses tipos de autores. Agora, claro que todas essas discussões, elas têm a sua importância, elas tiveram a sua importância, elas nos deixaram um legado precioso, principalmente quando tratamos dessa relação de autor e obra e principalmente da figura do leitor. Lembro sempre daquele filme do Radcliffe, O Carteiro e o Poeta, que é um filme muito primoroso, que de certo modo margeia toda essa discussão. Eu lembro sempre da figura do carteiro quando se dirige ao poeta Pablo Neruda e o carteiro pergunta ao Pablo Neruda sobre algumas coisas da obra literária que ele leu e não entendeu,
e pergunta ao próprio autor. Um carteiro está diante do autor e o carteiro pergunta a Pablo Neruda: eu não entendi aqui algumas coisas. E o Pablo Neruda diz: ora, mas essa obra agora já é sua. Portanto, a figura do leitor sempre foi muito esquecida no sistema literário. E temos que pensar o leitor como um coautor, sem dúvida. Não podemos hoje pensar senão o leitor como um coautor. Então, todas essas discussões de Barthes e de Blanchot nos levam, sem dúvida, a dar conta dessas múltiplas faces do autor e da presença do leitor nesse processo. Agora, claro que toda essa discussão ela está muito voltada para a prosa, ela está muito voltada para a narrativa, ela está muito voltada para o romance. Né? E é como eu disse no início, como o Roland Barthes teve uma vida muito curta, talvez ali algumas coisas ficaram de fora. A doença, a tuberculose, infelizmente, impossibilitou Roland Barthes de tratar de outras questões. E uma questão que ficou de fora do pensamento vivo e autêntico de Roland Barthes, sem dúvida, foi essa relação com a prosa e não com a poesia. Porque toda essa discussão de autoria, toda essa discussão da morte do autor de Roland Barthes, toda a interpretação que o Michel Foucault posteriormente vai fazer com a morte do sujeito, todas essas discussões do Blanchot, da relação da morte do autor, que induz a própria definição de obra literária, todas essas discussões estão voltadas para a prosa e não para a poesia. Ficou faltando um debate mais intenso, mais de fôlego sobre essas relações de autoria na poesia, no sentido de perguntarmos qual é a voz que fala na poesia. Portanto, falta um estudo mais aprofundado sobre isso. Podemos consultar um estudo muito interessante de um pesquisador francês chamado Dominique Combe. Dominique Combe tem diversos textos já publicados desde a década de 90, tentando cobrir essa lacuna da autoria na poesia. Ou seja, que voz é essa que fala na poesia? Será que o sujeito lírico não recai no mesmo problema do autor demiurgo na prosa, daquilo que Roland Barthes tanto criticou? Portanto, fica aí uma referência para pensarmos isso na poesia. E pronto! O que eu queria com esse vídeo de hoje era apenas introduzir de maneira muito sintética, de maneira muito breve, essas questões de teoria da literatura que deixam para nós um grande legado, mas ao mesmo tempo enriquecem o debate sobre filosofia e literatura, sem dúvida. Roland Barthes foi um autor muito curioso, muito plural, muito intenso, apesar da sua pouca vida. Essa é uma homenagem a um crítico extraordinário. Portanto, queria encerrar com um livro que eu gosto muito do Roland Barthes. Se me perguntarem qual é o Roland Barthes que você mais gosta, das várias facetas do Roland Barthes, qual é o Roland Barthes que eu mais gosto? O Roland Barthes que eu mais gosto é esse do Preparação do Romance. Tem o volume 1, tem o volume 2, eu gosto muito do volume 1, porque é um texto em que o Roland Barthes vai se debruçar sobre os haikais e sobre a cultura japonesa. O Roland Barthes vai se debruçar e vai tentar entender o haikai como um gênero que é, de fato, uma preparação para o romance. Isso eu acho muito bonito, como é que ele vai à poesia, e vai à poesia japonesa para tentar entender a formação do romance, entender a poesia como uma preparação para o romance. Essa palavra é uma palavra muito bem sucedida do vocabulário.
de Roland Barthes, preparação para a sua grande paixão, que foi a escritura. A grande paixão de Roland Barthes, sem dúvida, foi a escritura, sempre foi tentar chegar a esse silencioso grau zero, silencioso neutro, que Roland Barthes se dedicou com tanto afinco, com tanto prazer. Outra palavra muito importante do vocabulário de Roland Barthes é o prazer. O prazer pela escritura, o prazer pelo escrever, o prazer pelo neutro, o prazer por esse grau zero, mas sobretudo o prazer pelo silêncio que antecede e que prepara a escritura. Eu queria concluir com esse vídeo essa primorosa caracterização do pensamento de Roland Barthes. É um pensamento que nos conduz ao silêncio, que prepara a escritura. É isso. Tchau, tchau, beijinhos.